A história das doenças periapicais ou lesões periapicais ou periapicopatias inicia-se a partir de uma doença que acomete os tecidos duros dos dentes, que é a doença chamada cárie. A doença cárie, como vocês sabem, é uma doença multifatorial e ela está relacionada principalmente à colonização do biofilme dental, ou também chamado placa bacteriana, por micro-organismos que produzem metabólitos ácidos, que produzem substâncias ácidas relacionadas ao seu metabolismo. Esses micro-organismos colonizam a placa bacteriana e fazem com que essa placa bacteriana ela passe a ser cariogênica. Nós estamos representando aqui esta placa bacteriana e essa colonização de micro-organismos na zona interproximal, porque nós estamos tratando do modelo num dente anterior, que seria um incisivo. Então essa seria o principal local de acúmulo de placa bacteriana no incisivo. Essas bactérias, elas produzem esses metabólitos ácidos, e esses metabólitos ácidos têm como propriedade a capacidade de destruir os tecidos duros dos dentes. Então, num primeiro momento, a cárie vai se manifestar no primeiro tecido duro desse dente, que é o esmalte. Essa cárie de esmalte ela vai ter diversas zonas, ela vai ter um quadro clínico totalmente específico que não é interesse nesse momento dessa aula trabalhar. O fato é que essa cárie, num primeiro momento, ela acaba causando um dano que é muito mais estético do que funcional. Se mesmo com esse dano estético o paciente não procurar a ajuda do cirurgião dentista, o atendimento odontológico, essa cárie vai avançar para o segundo tecido mineralizado presente nesse dente, que seria a dentina. Na dentina, essa cárie vai ter também características particulares, que nós não vamos abordar nesse momento, porque não é a função dessa aula. Mas o que é importante que nós relembremos é que nesse momento, geralmente o paciente começa a sentir dor, começa a ter a sintomatologia dolorosa. E, mesmo frente à sintomatologia dolorosa, que já causa um dano funcional e o dano estético, esse paciente não procura atendimento, essa cárie vai evoluir em direção ao próximo tecido presente nesse dente, que é a polpa. Então, essa cárie vai finalmente encostar na polpa. Quando essa cárie encostar na polpa, todas as bactérias e os dejetos bacterianos que estão presentes nesse processo carioso vão ter a oportunidade de entrar em contato pela primeira vez com o tecido mole da polpa. A gente lembra aqui que a polpa é um tecido conjuntivo, frouxo, rico em estruturas celulares e matriz extracelular, e esse tecido ele vai se comportar frente à agressão da chegada das bactérias e seus metabólitos bacterianos, como os outros tecidos moles do corpo. Vão responder a essa agressão com a inflamação. A inflamação dessa polpa, ela vai seguir aquele modelo de inflamação que a gente está acostumado a estudar para todos os tecidos do corpo. Essa inflamação vai começar principalmente através dos eventos vasculares, né? E esses eventos vasculares, deles o mais importante é a vasodilatação. Então a gente tem que lembrar que a vasodilatação ela faz com que o vaso, que normalmente tem um calibre mais ou menos como este daqui, que é revestido por endoteliócitos, passe a ter um calibre bem maior, bem mais avantajado. E esse calibre avantajado, ele vai fazer com que essas células endoteliais se distendam para poder acompanhar essa dilatação. E essa vasodilatação vai atingir o limite de distensão dessas células endoteliais, e essas células endoteliais elas vão começar a deixar poros entre si. Por esses poros vai acontecer a saída dos elementos líquidos do sangue, que na inflamação a gente vai chamar de exudato, e vai acontecer também o processo de saída de neutrófilos,
de dentro dos vasos para fora dos vasos no processo chamado exocitose. Então vamos fazer um neutrófilo em processo de exocitose aqui. Então o neutrófilo ele se deforma e ao se deformar ele consegue passar pelo poro formado no processo de vasodilatação. Agora a gente tem que transpor e imaginar que todo esse processo que a gente fez nesse desenho aqui, ele é um processo que vai acontecer numa grandíssima quantidade de vasos dentro dessa polpa. Ou seja, esse vai ser um processo que vai acontecer de forma generalizada. Enquanto não houver uma intervenção profissional de um cirurgião dentista, vai haver uma multiplicação das bactérias no biofilme dental, uma maior entrada de bactérias e multiplicação também dentro do processo carioso e uma maior chegada, um maior aporte bacteriano nessa região e, portanto, cada vez mais uma quantidade maior de células inflamatórias sendo recrutadas e isso vai levar a uma inflamação cada vez mais disseminada pela polpa. Vou só corrigir um erro aqui para não ficar muito estranho, tá? Eu tinha feito neutrófilo de vermelho, então vamos fazê-lo de vermelho aqui também. Conforme essa inflamação vai se tornando generalizada pela polpa, de acordo com o grau de agressão que ela está sofrendo, a gente passa a ter um fenômeno que passa a ser muito importante, sempre muito importante na inflamação no geral, mas passa a ser muito importante nesse modelo especificamente, que é o resultado do acúmulo do exudato. Então a gente sabe muito bem que o exudato ele vai ser responsável pela formação do edema, que é uma característica muito clássica da inflamação. Esse edema, normalmente, nos outros tecidos do corpo, gera um acúmulo de líquidos e esse acúmulo de líquidos vai gerar uma distensão dos tecidos, uma expansão dos tecidos. No entanto, nesse modelo especificamente, toda vez que essa polpa tenta se distender, se expandir, ela encontra-se presa dentro de paredes rígidas de dentina. Quando a polpa tenta se distender e empurrar as paredes de dentina, aplicar uma força, a dentina vai devolver a mesma força. E isso vai fazer com que essa polpa acabe ficando sob uma pressão enorme. E este aumento da pressão interna da polpa gerado pelo edema, ele vai ser crítico para a gente, interna da polpa. Esse aumento vai ser crítico para o nosso modelo, para que a gente possa entender.